Eu convido a igreja a se colocar de pé, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler juntos a partir do verso 3. E intitulei essa mensagem com o título Aprendendo a Crescer em Cristo. Essa palavra é um chamado, atenção igreja, é um chamado à firmeza e ao crescimento em Deus. Assim Deus falou comigo. Quem escreveu essa carta foi Simão Pedro. Simão Pedro era servo, era apóstolo de Jesus Cristo, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, leiamos o verso, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4 vai dizer: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, igreja, coparticipantes, ou seja, participantes com Deus da natureza divina. E o final do verso vai dizer: livrando-vos assim da corrupção das paixões que há no mundo. Eu não sei se você conseguiu entender aqui, mas ele está dizendo, olha o verso 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha o que está querendo dizer aqui, no original diz assim, toda urgência, ou seja, isso aqui é urgente, associai, o que? Reúna com a vossa fé a virtude, com a virtude, reúna o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, ou seja, infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9 vai dizer: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, por isso, igreja, procurai com diligência, mais uma vez diz aqui a palavra do Senhor, procurai com urgência, procurai, igreja, com prioridade, ou seja, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, confirmar a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada da onde, igreja? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendiga o nome dEle, glorifique o nome dEle. Até aqui oremos. Senhor, está lida a sua palavra, louvamos nesta noite aqui cânticos nos quais queremos adorar ao Senhor com os nossos lábios, com a nossa voz,
mas neste momento lemos a Tua palavra, onde nos trata aqui com algumas questões que a Tua palavra diz que precisa ser com urgência, precisa ser com prioridade. Pai amado Deus, nos ajuda a entender, Pai, exatamente a Tua vontade aqui nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, fala com cada um, Pai amado Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. O tema desta carta, de 2 a Pedro, ele pode ser encontrado um resumo no capítulo 3, no verso 18, quem quiser ler comigo, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o final do verso vai dizer: a Ele seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Neste livro, neste verso 18 e os versos que o antecedem, Pedro aqui, ele está preocupadíssimo com o que, igreja? Com as heresias, preocupado com os profetas daquele tempo. Pedro aqui está preocupado com os líderes, com os filósofos, com os estudiosos, com os teólogos da época, preocupado também com o gnosticismo que começava a tomar conta não do mundo, mas da igreja. E o pior, começava a tomar conta de modo, a palavra certa é sorrateira, de forma disfarçada. E é dessa forma que acontece com a igreja nos dias atuais também. E quando eu falo igreja, eu não falo da instituição, mas eu falo das nossas vidas. De uma forma disfarçada, algumas mudanças vão acontecendo no cristianismo, no qual nós entendemos ser, e começamos a mudar. Os mais antigos, os crentes de data um pouco maior, tipo Diácono Fernando, Diácono Klaus, né? Eles vão se lembrar que era diferente. Aliás, era muito diferente. A igreja em si era diferente, o crente em si era diferente. Hoje pela manhã o bispo tratava de um assunto aqui no qual eu falei: meu Deus, é isso mesmo. Quantos aqui estavam pela manhã? Só para que eu possa identificar. Eu recomendo que você procure essa mensagem no Facebook e assista e acompanhe da sua casa. Está lá na nossa fanpage. Mas ele falava um pouco dessas questões, dessas mudanças, da falta da prioridade, da falta de dedicação, da falta de entrega, da nossa entrega a Deus. Nesse tempo aqui no qual esses versos aconteceram, essa nova visão se infiltrava naquela comunidade dos crentes. Assim, ele vem e combate como igreja, como um sacerdote, como um homem de Deus. Ele combate duramente estas heresias, e talvez falte isso no nosso meio nos dias atuais. Combater as heresias, combater aquilo que está errado, combater aquilo que tem pregado aí pela internet, pela TV, e que não condiz com a palavra do Senhor. Mas como? Se não dedicamos tempo ao estudo, ao ensino, ao aprendizado. Eu falava na quarta-feira sobre enfermidade, e falava sobre a nossa enfermidade também espiritual, da nossa vida com Deus. Não queremos aprender, não entramos nas salas, não queremos ouvir, não participamos do seminário teológico básico da nossa igreja, não nos preparamos para assumir uma posição de liderança dentro da casa do Senhor. Como combater se temos feito diferente daquilo que é a vontade do Senhor? E por isso, o seu tom aqui é muito mais forte. Pedro trata com muito mais dureza do que a primeira carta. No entanto, de modo extremamente positivo,
aqui nesta passagem, ele nos apresenta algumas instruções que considero eu extremamente práticas para as nossas vidas nos dias de hoje. Para quem aqui nesta noite escolher crescer na graça, ao invés de abandonar a vontade de Deus. Porque às vezes estamos na igreja, estamos ouvindo uma mensagem, estamos participando da vida da igreja, mas abandonamos o compromisso, a prioridade da sua vida com Deus. E ele desejava aqui que isso produzisse apenas um crescimento espiritual. Ele desejava aqui no seu ensino, na sua carta, no seu recado, produzir, como aqui acredito eu, esta palavra, uma maturidade espiritual. É o que eu entendo que falta hoje na vida dos homens e das mulheres de Deus, maturidade espiritual. E por isso ele vem com o ensinamento. E como eu oro para que homens e mulheres se levantem aqui neste lugar e comecem a ensinar os da tua casa, comecem a ensinar os teus vizinhos, comecem a ensinar a sua parentela, comecem a ensinar inclusive aqueles que te rodeiam dentro da casa do Senhor. Isso é capacitar. E foi isso que Pedro decidiu fazer, capacitar todo crente daquela época a vencer qualquer tipo de prova que eles tivessem que enfrentar. Só que eu sempre falo isso, nós não viemos aqui buscar apenas as nossas necessidades, e eu preciso dizer isso aqui mais uma vez. O que nós viemos buscar aqui nesta noite é a capacitação para enfrentar as nossas lutas, é o preparo, é a sabedoria, é a força, é o renovo da fé, é uma nova esperança, porque ao chegarmos lá fora nós vamos encontrar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas crises, os nossos problemas, eles existirão, mas hoje o Evangelho que é pregado aí fora tenta dizer exatamente ao contrário, e por isso há tantas pessoas desanimadas, há tantas pessoas afastadas, há tantos crentes que não sequer entram dentro de uma igreja. E por isso Pedro, ele introduz esta carta na vida daquele povo, dando caminho para o crescimento. A mesma forma Deus faz aqui nesta noite, Ele nos dá um caminho para que nós possamos crescer, e assim com Deus enfrentar as nossas lutas. Aqui, lutas essas que os líderes daquela época, os hereges, os estudiosos, tentavam colocar na vida da igreja. Então a minha oração antes de subir esse púlpito era que nós aqui juntos, eu e você, tentássemos aprender com essas instruções o caminho da maturidade espiritual. Se nós formos a observar, 90% dos que aqui estão, ou talvez até mais, já conhecem um Senhor de longa data, de vários anos. A maioria aqui, todos são crentes. Poucos se lembraram de trazer um visitante. Então, o que nos resta aqui nesta noite é aprender, é crescer, é buscar maturidade, vida com Deus. E começa aqui no verso 3 de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Nos diz aqui que precisamos conhecer plenamente Jesus. Acompanhe comigo. Capítulo 3, verso 1. Verso 3: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Só para ficar claro, conhecimento completo do que, pastor? Daquele que nos chamou
chamou para a sua própria glória. Como igreja, está faltando nós entendermos que Ele nos chamou aqui neste lugar, nesta noite, apenas para adorá-lo. Por isso que o primeiro passo nessa jornada da maturidade espiritual é conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Mas pastor, o que significa conhecer verdadeiramente Jesus? É conhecê-lo como o nosso Salvador pessoal, é conhecer e entender a sua encarnação, é ver a sua revelação, é ver, sentir e viver a sua boa obra, o seu amor, o seu poder remidor, conhecer os recursos que Ele nos deixou, e Ele deixou para que nós pudéssemos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo, ou seja, há dons espirituais aqui nesta noite para mim e para você, mas nós nos esquecemos disso como igreja. Ele nos deixou para quê? Para que o testemunho da nossa vida possa impactar, o Espírito Santo possa nos usar para impactar os da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos, pessoas que Deus vai mandar aqui para a vida desta igreja. Como é lindo ver o testemunho de uma igreja relevante, pessoas que tiveram mudanças que só o Senhor podia fazer, e talvez hajam aqui no nosso meio pessoas que nem ainda declararam, mas que precisam abrir a sua boca e falar daquilo que Deus fez, quem você era, quem você é hoje, para que outras pessoas possam ser também impactadas em nome de Jesus. Lembrar que hoje o maligno não mais nos toca. Olha só, gente. E por que eu estou a falar isso? Porque buscar maturidade em Deus é reconhecer que mesmo diante das lutas, dos problemas, das batalhas que temos enfrentado, mesmo assim, o maligno não tem poder para nos tocar. Apesar da enfermidade, o Senhor está no controle. Apesar do desemprego, Ele está preparando o emprego. Apesar do problema no casamento, o Senhor está a apaziguar e acalmar ali os ânimos, ou seja, Ele está a se mover em nosso favor. E às vezes falta nos lembrar disso. Aí Deus nos traz para cá nessa noite e começa a nos mostrar que nós precisamos conhecer e nos lembrar novamente das promessas que Ele tem aqui para nós aqui nesta noite. Eu não sei se você consegue se lembrar, mas a palavra do Senhor vai dizer em dezenas de trechos da tua Bíblia que Ele estaria aqui neste lugar quando nos reuníssemos em Teu nome. Ele disse que Ele estaria conosco, ou seja, não estamos a sós, Ele está aqui. Essa luta que você vai ter que enfrentar ao sair daqui hoje à noite, amanhã, durante essa semana, Ele estará com você. A palavra de Deus vai nos dizer, e é preciso lembrar que Ele disse que Ele, Deus, Ele seria o nosso advogado. É Ele quem vai, é a tua palavra, é Ele quem vai decidir, é Ele quem vai fazer. E só nos resta com maturidade aceitar a vontade dEle. A palavra vai dizer que Ele nos daria o reino eterno. O reino eterno. A palavra vai dizer que Ele voltaria aqui para nos buscar, que Ele ressuscitaria os mortos. A palavra de Deus vai dizer que Ele vai arrebatar a igreja, e a igreja não prega mais isso. Ei! Você entendeu? Ele é o juiz de toda a terra, não somos nós. Não somos nós que decidimos, não somos nós que decretamos, não somos nós que profetizamos, não, é o Senhor nosso Deus. Ele tem o poder nas suas mãos. Mas não é isso que vemos hoje. Mas o que importa
É o que nós lemos aqui nessas passagens, nos leva a acreditar que precisamos viver em profunda intimidade e comunhão com Ele. Essa é a responsabilidade nossa que nos cabe, porque tudo procede dEle. Então não permita que o desânimo, não permita que aquilo que te desanimou, não permita que aquilo que te prostrou, não permita que a tristeza que você possa nesta noite aqui estar a viver, não permita que nada disso te pare, porque essa é a vontade do inimigo. E se não for a vontade do inimigo, eu posso te garantir que é a nossa própria vontade. Por isso que precisamos tratar desses temas, porque como igreja, mesmo sendo crente, precisamos conhecer Jesus Cristo, e nós podemos, e assim nós cresceremos como Ele deseja que cresçamos. O engraçado é que quando você está nos primeiros dias, nos primeiros meses da sua conversão, é uma busca total, é uma dedicação, é uma presença na casa do Senhor, é uma procura de um ministério, é uma revelação de dons, é um talento novo que chega. Meu Deus, mas quando o tempo vai passando, 5 anos, 10 anos, parece que quanto mais nós obtemos, mais a nossa paralisação, ou seja, parece que regredimos. Essa é a verdade. Mas que nesta noite você seja cheio do Espírito Santo, cheio da sua vontade, cheio da vontade do Senhor, do sobrenatural sobre a tua vida, e que você saia daqui querendo falar de Deus pelo teu Facebook, pelo seu WhatsApp, pelo seu testemunho. Não, isso aí é responsabilidade do pastor. Não. Porque Jesus, Ele precisa se fazer conhecer através da nossa boca. O pastor não pode ir onde você trabalha, mas você lá pode falar de Jesus. E se você não puder, porque é uma ordem superior que não, você pode falar de Jesus através do seu exemplo. Você pode falar deste Deus que mudou a sua vida com o seu exemplo dentro da sua sala de aula, dentro da faculdade, dentro do curso. Você pode falar de Jesus apenas com a tua forma de andar, de se vestir, de se alimentar. Um dia desses não percebi. Sentei, coloquei a minha mesa, estava com o pastor Dorossi e alguns homens, e o pastor Dorossi levantou uma voz em oração. Me levanta no final do almoço um senhor, uma mesa ao lado, e diz assim: sou grato a Deus pela vida de vocês, sem conhecermos. Porque quando vocês ali oravam, eu senti que aquela oração também atingiu a minha mesa e a minha vida, eu senti paz. Mas muitas das vezes não levantamos a nossa voz para orar, nem na nossa casa, nem na nossa mesa, e nem imaginávamos que aquela oração pudesse ter alcançado aquele homem. Mas é assim que Deus faz. Deus precisa se fazer conhecido através de nós. Ele usa a tua vida como um recurso divino para que outras pessoas sejam salvas. Mas para que isso aconteça, precisamos buscar crescimento espiritual, precisamos buscar como igreja maturidade, precisamos nos colocar disponíveis para ser usados por Deus, para atingir outras vidas em nome de Jesus. Este é o grande convite desta noite. Cresça na graça infinita de Deus, cresça no conhecimento não só da palavra, mas da vivência íntima com Deus, vida profunda. E para isso é necessário que venhamos a nos apegar numa disciplina, esta é a palavra, disciplina de crescimento. E esse é o segundo passo que Pedro nos apresenta, junto com o conhecimento íntimo de Jesus. Precisamos nesta noite tomar aqui uma decisão de desenvolver uma disciplina de crescimento espiritual. O que é isso, pastor? Disciplina, leitura bíblica. Porque se não lermos a Bíblia, como vamos conhecer o Senhor?
se não tivermos tempo para meditar na nossa casa, como nós vamos buscar crescimento espiritual? Se não fizermos na nossa casa um culto familiar, como os nossos cônjuges e filhos daqueles que aqui estão nesta noite serão impactados por esse amor de Deus? É interessante notar que a palavra do Senhor está dizendo aqui que tudo isso que eu estou a dizer é com diligência. É com quê? É com urgência. Ele exige isso de nós. Por isso Paulo compara a busca a Deus, o crescimento, a maturidade, como a vida de um atleta, como a edificação de uma construção, ou ainda com o trabalho de um agricultor. É exatamente isso. Mas pastor, a vida de um atleta, sim. Um atleta precisa diariamente treinar, dedicar-se, colocar o seu corpo a preparar para o cumprimento de uma prova, de um desafio. Assim precisa ser a nossa vida com Deus. Estamos a viver uma batalha espiritual, e se não nos prepararmos na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira diferença, no primeiro problema, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós vamos nos travar. Mas aqui fica claro que há algo extraordinário de Deus acontecendo aqui neste lugar, assim eu creio. Então, por mais que seja um duro trabalho, um tempo, um investimento, seja o que for, como é de um lavrador, nós temos que nos lembrar que haverá um tempo da colheita. Mas nós queremos buscar a colheita aqui nesta noite, mas não queremos semear, mas não queremos plantar, não queremos preparar a terra, não queremos dar água. E como é que vamos então colher o melhor de Deus em nossas vidas? Como é que a sua família irá conhecer ao Senhor e ter uma mudança de vida? Como os jovens da tua casa vão sair das baladas noturnas, das bebedices, das drogas, da prostituição e se tornar um crente, se você não faz a sua parte? Ou seja, maturidade cristã é preciso para isso. Há necessidade que as pessoas olhem para nós e vejam o esforço para crescer na fé. Peça isso ao Senhor nosso Deus desta noite, e Ele te dará esse crescimento. Verso 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Esse verso é muito claro na fórmula, no modelo, naquilo que precisamos daqui nesta noite tomar para si desta palavra. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês tenham a virtude, e a virtude acrescente o conhecimento. Fé, ou seja, a certeza de que Deus está a agir. Virtude em Deus e conhecimento. Mas então, pastor, diante de tudo isso que foi falado e foi lido, o que significa esforçar-se para crescer na fé? A palavra de Deus aqui vai nos ensinar que todos os dias seremos confrontados por situações. Talvez você saia daqui hoje à noite, nas próximas horas, algo te confronte, alguém, às vezes até o teu próprio pensamento, que leve você a uma luta interior. Você já aconteceu isso com você? Você ouviu uma mensagem que toca o teu coração, você vem à frente, você chora, você agradece ao Senhor, e no caminho, ou ao chegar na tua casa, ou diante de algo que acontece, meu Deus,
desanimamos, paramos, travamos, não damos continuidade àquilo que acontece aqui neste lugar. O Senhor está aqui, o teu Espírito está aqui, mas Ele vai nos acompanhar até a nossa casa, Ele vai acompanhar você amanhã no seu trabalho, Ele vai diante do juiz com você naquele processo que você está a enfrentar. É nesse Deus que eu creio. Ele entrará naquela sala do médico, Ele irá com você pegar aquele exame, pegar aquele laudo, Ele estará com você aonde você estiver. Mas sempre haverá alguma coisa tentando nos fazer travar. Mas precisamos tomar decisões aqui nesta noite, porque muitas das coisas que nos acontecem e que irá acontecer ainda hoje ou amanhã ou durante a semana colocará em jogo aquilo que cremos. Muitas das vezes dizemos que cremos e nos enchemos da fé, mas aí vem a luta e coloca em xeque a nossa fé. Será que somos capazes realmente de crer que o método de Deus, que a palavra de Deus e que a vontade dEle em nossas vidas é a única resposta para aquilo que viemos aqui buscar nesta noite? Será que somos capazes de aceitar isso? Será? Será que somos capazes de pegar tudo e colocar em segundo plano e passar a priorizar, ou seja, esforçar, como manda aqui a palavra de Deus, com diligência, com urgência, para que possamos realmente crescer nessa fé, no qual o Senhor quer que assim façamos aqui nesta noite, ou seja, levar a sério cada uma das decisões que nós vamos tomar aqui neste lugar nesta noite, cada mão que se levante, cada compromisso que é assumido aqui, cada palavra que entra no nosso coração. Será que de forma radical possamos nesta noite sair daqui compromissado com o Senhor nosso Deus? Porque adorar ao Senhor, cultuar o teu santo nome, é isso, é cada vez que você entrar na casa do Senhor, você radicalmente dizer: Senhor, a minha vida é tua, a vontade é tua e não a minha. Eu tenho as minhas necessidades, mas eu estou certo de que o Senhor as conhece todas elas nos mínimos detalhes. Mas por que, pastor, tem que ser assim tão radical, Porque caso contrário nós pararemos de crescer. Se não for assim, nós vamos desanimar, vamos nos desapontar, vamos ser impedidos de alcançar um estágio maior em nossa jornada, em nossa caminhada de fé. Ou alguém aqui tem alguma dúvida que a vida nada mais é do que uma caminhada com Deus ou com o inferno? Muitos têm ficado aquém do que o Senhor tem para cada um de nós. Eu estou certo que aqui neste lugar há resgate por parte de Deus, a vontade dEle para que casamentos sejam restaurados. Há projetos de Deus na vida dos filhos daqueles que aqui estão. Há projetos de Deus na sua vida profissional, sim. Há projeto de Deus, há sonhos, há realizações que Ele tem na sua vida financeira. Alguém tem dúvida disso? A palavra vai dizer que o Senhor tem o melhor para nós, e Ele tem preparado coisas para nós, mas ficamos aquém daquilo que o Senhor tem para nós, por causa da nossa frieza, por causa da nossa prostração, por causa do nosso desânimo. Mas que nessa noite nós venhamos a crescer em vida espiritual, venha crescer em fé, que as pessoas, ao observarem a nossa chegada para a nossa casa, a nossa ida ao trabalho amanhã, possam já perceber que algo aqui mudou nesta noite. E não é só, meu Deus, algo externo, é algo interno. A alma, a mente, o pensamento, a sua vida espiritual, a sua entrega. Comece a pedir misericórdia a Deus: perdoa-me pelo meu desânimo, pela minha
paralisação, por ter ficado pelo caminho. Hoje o bispo falava, estamos nos preparando para comemorar os 25 anos desta igreja. Mas quantos desanimaram, desistiram, morreram, ficaram pelo caminho? Quantos? Talvez se eu parar para olhar no cadastro da igreja, eu vou ver que centenas ou talvez até milhares, e não consiga sequer chegar até o número final. Mas que isso não aconteça comigo e com você que aqui se encontra nesta noite a ouvir esta palavra, e que o Senhor possa abrir portas para a sua vida, para o propósito que Ele preparou para você. E o inimigo não tente, ou se tentar, não tem a chance de te fazer parar. E é por isso que na semana passada eu pregava sobre a mornidão espiritual. Eu não sei quantos aqui estavam, mas a palavra do Senhor diz que ao morno, ou seja, ao neutro, aquele que não está nem aí para nada, para aquele que não se coloca a fazer e cumprir a vontade do Senhor, esse Jesus, Ele vomita da sua boca. Eu sei que essa expressão nos causa, meu Deus, que radicalidade, mas é exatamente isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Cresça na fé, não se conforme, não se acomode, não se conforme com aquilo que falem ao seu respeito, não se conforme com os pensamentos que tem a respeito de você, se conforme apenas com uma coisa, com aquilo que Deus tem falado à sua vida, aos projetos que Ele tem colocado no seu coração. Continue firme, continue galgando cada vez mais uma posição de obreiro, continue procurando ser cada dia mais um diácono melhor, continue sempre na busca incessante do Espírito Santo de Deus, independente da posição, do cargo, do ministério, do dom ou talento, mas não deixe-se ser influenciado ou influenciada pelo inimigo, não deixa. E a pergunta que eu deixo aqui para você nesta noite: você está crescendo na fé? Ou você está acomodado, travado, parado por algo que tem acontecido na sua vida? Esse tempo é para você pensar. Será que você se acomodou nos desafios da fé? Porque não é fácil. Não é fácil ser pastor e não se desanimar com as críticas, com os comentários, com as dificuldades que iremos viver no ministério. Não é fácil. Não é fácil ser diácono. Não é. Não é fácil ser obreiro. Não é. Não é fácil ser um homem ou uma mulher de Deus. Não é. Mas uma coisa eu sei, e nessa noite Ele fala conosco aqui neste lugar, que Ele espera de nós aqui desta noite um esforço, para que possamos crescer na virtude, na busca. E o verso 5 vai dizer: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, por causa disso, concentre toda a sua força e acrescente a fé, que vocês têm a virtude, e a virtude, o conhecimento. O que Pedro queria dizer ao usar a palavra virtude, pastor? Foi lá no original. No grego, esta palavra tem o significado de excelência moral. E talvez ficasse mais fácil se pudéssemos dizer que um cristão que cresce espiritualmente quer a cada dia ficar mais parecido com Jesus. Pronto, para facilitar.
Excelência moral é o que, igreja? Ficar mais parecido com Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina dia após dia aqui nesta igreja. Ficar parecido na sua forma de falar. Por isso Paulo condena as palavras torpes nas suas posturas éticas, quando ninguém está te olhando, mas Deus está, o diabo também, e a rir de nós. No lidar com os nossos desejos e fraquezas da carne. E o que Pedro está nos ensinando aqui é que em alguns aspectos somos libertos, mas em outros precisamos nos esforçar com urgência para haver mudança. Não vai deixar para depois não, gente. É sair daqui decidido, com firmeza, a mudar a sua postura, a mudar a sua fala, a mudar o nosso jeito de tratar o nosso cônjuge. Eu lembro de um congresso do ano passado de homens lá em BH, onde o pastor Rogério Marucci, aquele que para mim, não, esse aí é santo, esse aí não tem pecado, ele dizia naquele congresso, revelando a centenas de homens: eu preciso ser melhor para minha esposa. E ele disse que a partir daquele momento o casamento dele começou a mudar. Ou seja, é com urgência que eu preciso ser o melhor marido, eu e você. É com urgência que as esposas que estão aqui precisam também decidir para a sua vida serem melhores esposas, submissas. É por isso que a Bíblia está a dizer que filhos, é com urgência, é com diligência que nesta noite você precisa ter mais virtude, mais amor, mais respeito aos seus pais e lembrança dos seus avós, honra. É por isso que nesta noite toda a igreja precisa entender e saber que precisam também priorizar o seu apoio aos desafios e também a esta igreja que tanto tem nos abençoado. E aí as pessoas que estão na nossa casa, no nosso trabalho, que estão a nos rodear, que estão a nos observar, os nossos vizinhos, nossos amigos, eles vão olhar e vão ver Jesus através das nossas vidas, e talvez não haja necessidade sequer de convidá-los, porque eles vão chegar e falar: posso ir com você na sua igreja? Posso ir lá conhecer esse Deus? Posso lá ver esse Jesus que tanto você fala? Posso lá sentir esse Espírito Santo que durante as suas orações você tanto cita? Tem mais uma pergunta que eu deixo aqui nesta noite: será que essas pessoas que nos rodeiam, eu faço para mim, faço para você, será que essas pessoas podem ver Jesus realmente através da sua fala, através dos seus gestos, através das suas escolhas, através dos seus feitos? Será que Jesus, ele se reflete a sua excelência moral de Jesus? Será que você permite que isto se reflita na sua vida? E a palavra de Deus vai dizer: é com diligência. Será que deu para entender que é com urgência? Que é agora, não é amanhã, não é depois, é agora, é neste culto que aqui começa realmente esse milagre de transformação e de mudança na sua vida. Se há alguma área onde você é escravo, se há algum tipo de escravidão, meu Deus, peça a Ele, peça do poder libertador. Eu não sei se você realmente conhece, mas conheça aqui nesta noite. Decida-se ser diferente, e sozinho não conseguiremos, mas é com a ajuda do Salvador, no poder do Espírito Santo de Deus.
Ou seja, isso é crescimento espiritual, isso é maturidade espiritual, isso é uma verdadeira entrega no qual o Senhor espera de nós aqui nesta noite. E vem Paulo, quando trata deste assunto, ele diz que precisamos deixar de ser meninos inconsequentes. Vamos deixar de ser meninos e meninas nesta noite e nos transformarmos em homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Vamos nos transformar em homens sacerdotes diante da nossa casa. Vamos nos tornar aqui nesta noite mulheres, esposas, mães intercessoras pelos seus maridos, pelos seus filhos, em nome de Jesus. Porque maturidade é coisa de gente grande, maturidade espiritual é coisa de gente que quer crescer espiritualmente, é coisa de quem não se conforma com a mediocridade. Gente, muitos de nós estamos vivendo uma vida de crente medíocre, morno. E mais uma vez eu vou dizer que a esse Jesus vomita da sua boca. Não podemos mais aceitar essa condição no qual a igreja de Jesus Cristo aqui na terra se colocou nesses últimos dias, neste tempo. Basta assistir algumas mensagens na internet, meu Deus, a cada 10 se você aproveita metade de uma, porque é só bênção, é milagre, meu Deus, é só cura, é só vem, me dá, eu quero, eu preciso, mas não tem adoração, não tem entrega, não tem unidade, não tem comunhão, não tem nada. Mediocridade espiritual. Isso tem causado desânimo na vida da igreja. Isso tem causado desânimo na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Isso tem causado desânimo na vida de pastores. Mas esse tempo precisa mudar, porque nós temos um alvo, que é imitar Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um alvo, ser parecido com Ele. Nós precisamos ter um alvo de ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque nós, igreja, que aqui se encontra nessa noite, somos o corpo vivo, somos o corpo visível aqui na terra, ou seja, pessoas estão a te olhar, como eu já disse, na tua casa, na tua parentela, na sua vizinhança, no teu trabalho, na ida para o teu trabalho. E o que as pessoas podem ver em você de Jesus? O que? E a minha oração é que todos juntos nesta noite façamos um esforço com urgência para crescer no conhecimento. Se fôssemos levantar, quantos aqui já fizeram um seminário teológico na igreja? Uma vez por semana. Mas pastor, eu assisto aos cultos. Assistir e participar e ser ministrado pela palavra do Senhor é uma coisa. Se dedicar ao entendimento numa sala no qual há debate, há tempo, há investimento, há um desgaste para que você possa pagar o preço e saber realmente se aquilo que está sendo falado à sua vida é uma ministração de Deus, é outra coisa. Aí eu vou repetir mais uma vez o verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. E o problema está aqui, não queremos concentrar esforços, não queremos investir tempo, não queremos dedicar tempo, não queremos ouvir ninguém. Mas aqui está dizendo, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês tenham a virtude também o conhecimento, ou seja, como obter maturidade sem esforço, sem disciplina. Mas que isso mude em nossa igreja, em nome de Jesus. Que venhamos a declarar nessa noite que queremos conhecer Jesus de verdade. Que nós venhamos a declarar que a partir de hoje vamos viver a verdadeira comunhão.
Mas como se eu não gosto do líder, se eu não gosto do pastor, se eu não gosto do diácono, se eu não falo com fulano, se num congresso o ministério não trabalha com outro? Meu Deus, que dificuldade. Que venhamos a buscar a intimidade, que nesse louvor que será ministrado agora venhamos a mudar a nossa forma de louvar ao Senhor, e venhamos buscar verdadeiramente em oração a manifestação do Espírito Santo, e que pessoas saiam daqui sentindo o Teu poder, e saiam falando em línguas, e que saiam cheios a ponto de chegar na tua casa, impactar a tua casa, a tua família, os teus vizinhos. Que ao chegar ao lugar onde não haja paz, você possa levantar a sua mão e orar, e ali a paz começar a tomar conta daquele lugar, e o conflito se cessar, e as vozes se baixar, e passe a ter choro, lamento, e aí Deus começa a agir. Mas que você seja o mediador, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Quando eu li essa palavra, eu falei, eu preciso tratar isso aqui com a igreja. Isso aqui é uma palavra de Deus se revelando sobre si a nós. Não é apenas um esboço do pastor André, porque se você ver assim, nada mais irá acontecer além disso. Mas eu creio numa palavra ministrada, independente de quem seja. Eu creio que quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade aqui neste lugar na minha vida. Quando dizemos assim, não serão mais os meus planos, até projetarei, mas serão os Teus planos. A batalha espiritual é como se nós dessemos permissão para que o Espírito Santo, para que os anjos do Senhor, para que Deus haja em nosso favor. É assim eu entendo, assim Deus me revelou, e espero que tenha revelado a cada um aqui nesta noite também, em nome de Jesus.